Então, boa tarde a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui e trazer um pouco, né, do entendimento sobre a doutrina. Então, trazer conhecimento. Cada vez que a gente vem falar aqui, a gente também estuda, a gente também aprende e nunca a gente vai dizer que eu já sabia. Toda vez que cada um de nós se prepara para falar sobre algum tema, acaba sendo uma novidade, porque a gente descobre assuntos interessantes, autores interessantes. E hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento. Então, o que significa isso? Vejam bem, a figura mostra ali, né? O poder do pensamento é o maior domínio deste planeta. Ele é a força criativa que coloca o mundo em movimento, que pode construir ou destruir. Então, nós não temos, né, a noção da importância, da relevância que tem a força do pensamento, o poder do pensamento. Nós ainda desconhecemos isso. E o tema vai falar exatamente sobre o que nós podemos fazer com as nossas vidas e com as vidas das pessoas que nos cercam. Então vejam bem, ao compreender o poder que temos, podemos reconstruir o mundo, nossa vida e nós. Somos aquilo que pensamos, nos transformar no que quisermos, nos seres mais interessantes e evoluídos. Então vejam bem, a força do nosso pensamento é capaz de modificar qualquer situação. E hoje, nesse momento onde nós nos encontramos ainda em pandemia, o que mais nós temos feito? Preces, muitas preces. Quem de nós já não fez preces aos seus familiares, seus amigos, conhecidos, né, na esperança e no desejo absoluto de que as pessoas que a gente quer bem pudessem se recuperar? Alguns conseguiram se recuperar, né, pelas nossas preces, pela força do pensamento, outros nem tanto, mas aí fica para uma outra oportunidade a gente falar da nossa trajetória de vida, né, neste plano terrestre. Mas que nós temos essa capacidade de ajudar aos outros, nos ajudar com a força do pensamento, isso temos. O pensamento é um excelente instrumento, mas não utilizamos construtivamente. Precisamos refletir sobre isso. Então, nós temos a capacidade, né, intelectual, cognitiva, que a gente não usa, que é esse poder, esse conhecimento daquilo que nós todos somos capazes. Então, nós sabemos que vamos pensar em fazer alguma coisa, vamos pensar em sair, vamos pensar em fazer uma festa, vamos pensar no nosso trabalho. A gente sempre se reporta a coisas mais fáceis, que é o nosso dia a dia, a nossa organização, né, com as nossas atividades familiares, as nossas atividades sociais, né, de trabalho, de profissão. Mas a gente não se dá conta do que o nosso pensamento é capaz, do que ele pode mudar as nossas vidas. Precisamos refletir sobre isso. No Espiritismo, temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Através dele, podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar dele. É de muita importância para a nossa evolução moral. Então, se todos nós soubéssemos o quanto nós temos poder de pensamento, nós conseguiríamos nos aproximar mais de Deus e evoluir espiritualmente. Porque acreditar naquilo que nós pensamos, e aquilo que nós pensamos pode se tornar num ato, é a credibilidade de que nós somos
a importância para Deus. Quanto mais nós estivermos próximo dele, mais ele estará próximo de nós. E a nossa evolução moral vem a caminho. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Então vejam bem, nós com muita, eu diria até com muita facilidade, ou com muita recorrência, dirigimos o nosso pensamento a coisas difíceis, a coisas que não são tão boas assim. E se vocês se derem conta, quando nós pensamos em alguma coisa boa, quando nós mentalizamos coisas que nós queremos, que nós precisamos e que nós devemos, o clima que está ao nosso redor melhora. Em contrapartida, quando nós temos um pensamento em coisas difíceis, coisas ruins, aquilo que está ao nosso redor também tem mais dificuldade de acontecer. Se todos nós pararmos para pensar, vamos lembrar de algum episódio que deu certo nas nossas vidas ou algum episódio que não deu certo. Isso tudo foi por conta do poder do nosso pensamento. Todos somos espíritos encarnados. Estamos em constante contato com o mundo espiritual, através dos nossos pensamentos, que alteram o nosso campo vibracional, conforme elevados sejam os pensamentos. Então vejam bem, quanto maior o poder do nosso pensamento, para que as coisas sejam harmônicas, para que as coisas, a gente alcance aquilo que a gente quer de positivo, mais facilidade nós teremos para alcançar. Claro, né? Não tenho, né? Eu tenho uma amiga que ela falava muito sobre isso. Ela trabalhou durante muitos anos com programação neurolinguística e ela sempre falava sobre isso. E ela dizia, pense e peça que o universo vai te dar. E ela brincava assim, mas não peça para ir para a Lua, né? Que é um pouco fora do nosso contato, da nossa realidade. Estamos muito fora de sermos astronautas ou de estarmos nesse processo de ir até a Lua. Não, para nós, nesse momento, é impossível. Para quem estuda e para quem está lá na NASA, ou na Rússia, ou na China, fica muito mais fácil. Mas eu gostava muito desse exemplo que ela dava. Peça, pense e peça, e o universo vai te dar. Ele vai conspirar a teu favor. Isso é um termo usado para programação neurolinguística que se espelha aonde? Né? Dentro da nossa doutrina, que nos ensina. Tudo que a gente pede, a gente terá. É esse campo vibracional que nós temos à nossa volta. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec pergunta, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Os espíritos respondem, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma, quem pensa, o pensamento é um atributo, é uma qualidade. Então veja bem, quando nós estamos pensando, nós estamos nos transportando. Nós estamos passando de um patamar para outro. E os espíritos confirmam isso, não é? Para Joana de Ângeles, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre, conforme a sua paisagem mental. A existência física será plasmada, será copiada, face ao vigor da energia direcionada. Então vejam bem, tudo que a gente pensar,
vai acontecer. Nós temos o poder de mudar e de transformar. Haja visto quando nós investimos em algo que nós queremos fazer. Que nem sempre depende só de condições físicas ou financeiras. Mas depende muito da nossa capacidade, do poder do pensamento de alcançar esses objetivos. Se a gente se determinar, se a gente tiver um pensamento positivo, que a gente deseja algo, isto vai acontecer. Com toda certeza. Claro, pode não acontecer na hora em que a gente pede, mas com toda certeza vai. Em algum momento vai acontecer. O pensamento, desculpa, né? Este pensamento trazido por Divaldo é da Vida Feliz, né? Por Joana de Ângeles. Então diz assim, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser. Não uma elaboração cerebral do corpo. O espírito é o agente da vida. Então vejam bem, não só a coisa corporal, né? Esse movimento que a gente tem, né? De caminhar, de fazer com que as coisas aconteçam, de colocar a mão na massa, mas sim do poder que o pensamento tem. Não adianta a gente ter uma determinação física, o ato físico que o corpo corresponde, se a gente não tiver um pensamento que possa fazer com que esse corpo funcione. O corpo vai funcionar, mas se a gente fizer dele um pensamento que se adeque a isso. O pensamento é uma poderosa ferramenta espiritual, ainda pouco compreendida pelo ser humano, que evidentemente pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então vocês vejam, a figura ela mostra exatamente o que é o poder do pensamento. Então tudo que a gente pensa, a gente atrai. Nós somos um imã. Nós somos pura energia. Tudo que a gente pensar, nós vamos atrair. Então, por isso que a gente precisa muito cuidar daquilo que a gente pensa. Precisamos muito se dar conta dos nossos pensamentos. Porque o que a gente pensar, com toda certeza, vai acontecer. Tamanho é esse poder que a gente tem. Certamente, se fosse entendido o seu verdadeiro alcance, o homem teria muito mais cuidado com seus pensamentos e com aquilo que permite pensar por influências diversas. Então vejam bem como nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Como nós temos que ter uma vibração de coisas boas. Porque, de novo, lembre-se, nós somos energia. Nós somos o conjunto do poder do nosso pensamento, da nossa caminhada espiritual, da nossa caminhada terrestre. Nós somos um conjunto de espírito, físico, pensamento, que é o que a gente diz o psíquico. E esses são fatores fundamentais para a gente alcançar os nossos objetivos. Quando nos entregamos a um pensamento, movimentamos energias e vibrações em níveis inimagináveis, que se propagam ao infinito, tendo em vista que toda a criação divina encontra-se mergulhada em uma espécie de fluido universal, que a tudo permeia. Então vejam bem, a gente não tem a capacidade de imaginar o que nós somos, o que podemos fazer com aquilo que nós pensamos. Se todos nós soubéssemos o poder que nós temos, né, nós poderíamos fazer coisas muito diferentes, como diz, inimagináveis. A gente não sabe realmente do poder que nós temos. Estamos aqui para refletir sobre isso. Esse fluido funciona como um veículo do pensamento, da mesma forma que o ar é o meio de propagação do som. Então vejam bem, o que seria
do som que nós estamos nesse momento usando, nós estamos usando o som, a estrutura, se não fosse o ar que circula aqui. Então vejam bem, o ar ele é tão rápido, isso que circula entre nós, que faz com que o som chegue até vocês com esse entendimento. É o ar que circula, que esse som faz com que vocês entendam o que eu estou dizendo. E isso faz a comparação com o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento propaga na mesma proporção que o som se espalha no ar. Então, vejam bem, o quanto nosso pensamento é rápido e pode ser traduzido e elaborado em coisas para nós. Os pensamentos também estão sujeitos à lei de atração, que rege toda a criação. Assim, quando nos empenhamos em boas ações e concentramos nisso as nossas melhores energias. Então vejam bem, se a gente conseguir concentrar tudo que a gente tem de bom nos nossos pensamentos, a nossa energia, o nosso campo vibracional fica melhor. E nós atraímos o quê? Coisas boas. Chamamos a espiritualidade amiga. Né? Mais difícil tem, né, desses companheirozinhos que nós chamamos de irmãozinhos obsessores, que não têm luz, que não têm entendimento do que está acontecendo, se aproximar de nós. Quando nós temos a força do pensamento e esse campo vibracional se torna tão fluídico e tão bom que esses irmãozinhos de pouca luz não conseguem nos atrapalhar. Mas quando nós não temos esse poder do pensamento, fica mais fácil estes irmãozinhos sem luz atrapalharem a nossa caminhada e a nossa vontade de fazer as coisas diferentes. Os pensamentos que daí resultam se expandem pelo universo e atraem o concurso de benfeitores espirituais, que não medirão esforços em colaborar com o nosso progresso. Então, esse campo vibracional, a espiritualidade vem a nosso encontro e fica mais fácil nos auxiliar. Quando nós temos essa vibração e esse pensamento, né, os nossos espíritos iluminados, os nossos guias protetores, os nossos irmãos de luz, têm mais facilidade de nos ajudar e de propagar esse desejo que nós temos de modificar e de fazer as coisas melhorarem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Do pensamento, né, é uma passagem de Emmanuel por Chico Xavier, Pensamento e Vida. Então diz assim: o nosso pensamento cria vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, na nossa caminhada, na nossa evolução, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então vejam bem, esse reflexo que a gente transporta, que a gente passa, né? A gente consegue, né, a infinita sabedoria através do pensamento e da vida. Ou seja, nós conseguimos estar em consonância com o nosso Pai. Nós conseguimos, de novo, vibrar na mesma seara do nosso Pai. Allan Kardec, nas obras póstumas, fala o seguinte: o pensamento superior, aquela vibração, fortemente pensado, permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme sua força e sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira porque ele lhes chega.
Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. Então veja bem, às vezes, quem de nós já não se deparou numa situação em que a gente está ou do lado de alguém, ou num grupo, em que a gente não se sente bem, né? Parece que tem alguma coisa que nos desorganiza e a gente sai daquela, né? Pode ser no trabalho, pode ser no encontro social, pode ser até em família. Mas que ambientezinho pesado estava aquele. Eu saí de lá tão carregado, eu saí de lá tão mal-humorado. Então a gente se contagia com isso. Mas, em contrapartida, se nós estamos num ambiente bom, a gente também consegue dar para aquele ambiente aquilo que a gente está sentindo. Mas que lugar bom aquele. Vir na casa de Francisco, assistir às palestras, tomar os passes. Todos nós saímos melhor do que chegamos. Porque a vibração, o pensamento, todos chegam aqui com o mesmo pensamento. O desejo de sair daqui melhor. E muito provavelmente a maioria sai. Sai com aquele sentimento, que bom que eu fui lá, que bom que eu ouvi, que bom que eu tomei um passe. Vou voltar lá. E a gente sabe que estar neste ambiente faz de nós pessoas de um campo vibracional e um poder de pensamento muito mais fluídico. Kardec continua. Se pudéssemos suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz em um indivíduo, de um indivíduo ao outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal a ação universal dos pensamentos das criaturas, umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Então vejam bem, o quanto nós temos capacidade até de mudar a vibração quando nós estamos, né, num ambiente que não está tão bom. Né? Às vezes o ambiente não está bom. A gente pode mudar com o nosso desejo. Às vezes o campo vibracional não está com tanta facilidade de mudar. Mas se a gente quiser, a gente muda. Né? A gente pode fazer isso com o poder do nosso pensamento. Continua Kardec. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si, uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Vejam bem, se todos nós soubéssemos usar o poder do nosso pensamento a nosso favor e a favor dos outros, nós conseguiríamos o quê? O progresso universal. Trazendo assim um pouco para a nossa realidade, né? Quem de nós não acompanha, né, nas redes sociais as pessoas, né, que instigam, que dizem coisas, que ofendem, né? As pessoas postam algumas coisas, vem um sujeito lá e faz uma crítica, uma ofensa. Né? As redes sociais se propagam, neste momento, com muita facilidade, esse poder do pensamento negativo. E poderíamos usar, né? E graças a Deus, muitas vezes conseguimos usar as redes sociais também para fazer o bem. Mas vejam que o que se salienta mais nas redes sociais é esta efervescência negativa, de críticas, de palavras duras, de esse desconforto afetivo que muitas vezes a gente sente quando lê determinadas coisas. Mas, que bom que ainda a gente se dá conta que nós podemos mudar isso com o poder do nosso pensamento. E assim, em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus e com as leis divinas, então vejam bem, que tão lindo isso. Vejam bem. Vigie seus pensamentos,
porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Então vejam bem, há mais de 2000 anos, Cristo deixou esta mensagem. Não são palavras nossas, são palavras do Cristo. Ele já dizia a importância dos nossos sentimentos, dos nossos atos, do que tudo isso pode nos levar. Se a gente cuidar, como diz ali, orai e vigiai. Então, cada vez que nós tivermos um pensamento ruim, lembrem-se, este pensamento pode trazer para nós consequências desagradáveis. Então, orai e vigiai. Se em algum momento a gente se sentir entristecido, lembre-se do poder do pensamento. Orem, peçam para a espiritualidade amiga ajudar a desfazer. Porque todos nós, em algum momento, não temos só pensamentos bons. Tem horas que a gente se deprime, tem horas que a gente pensa coisas, isso eu não vou mudar, não vai dar certo. Então, não, é neste momento que a gente tem que orar e vigiar. E a gente deve se apegar a estes ensinamentos. Nós temos o poder e nós podemos mudar. Depende só de nós. E tudo que a gente pensar vai acontecer. Isso vocês podem ter certeza. Para nós encerrarmos, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa primeira palestra do ano de 2022, que possamos nós nos encontrarmos todas as terças, todas as sextas, todas as segundas, até o final de 2022, com o pensamento mais iluminado, mais adequado, e que a gente tenha a certeza de que tudo que a gente quiser vai acontecer. Sempre vai depender da nossa vontade. Assim eu me despeço nessa tarde e agradeço de coração pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, irmãos de coração. Após temos as preces e radiações